Os aldeamentos inspiram-se em experiências de outras guerras numa adaptação que podia incluir a exploração de fatores étnicos. Quando fui nomeado ministro, portanto foi em 65, já havia sistema de aldeamentos em Moçambique. No Planalto dos Macondes, onde corriam as operações, havia duas tribos principais, que eram os Macondes e os Macuas, que não se podem ver uns aos outros, não se podiam ver uns aos outros. De maneira que nós aldeamos os Macuas, de maneira que cercamos aldeamentos com autodefesa o Planalto, o que permitiu fazer operações sem um empenhamento excessivo de forças, porque os próprios Macuas cobriam aquela zona. Em geral, mal aceitos pelo poder central, os aldeamentos eram apoiados pelas autoridades militares e civis locais. O caso do governador Baltasar Rebelo de Sousa, que vemos nestas imagens, visitando alguns deles na região de Cabo Delgado. Foi exatamente aqui em Cabo Delgado que, por iniciativa do governador do distrito, o coronel Basílio Seguro, surgiram os primeiros aldeamentos de Moçambique. Nuns casos, os aldeamentos eram chamados de contenção, uma vez que eram destinados a travar o avanço da guerrilha. Noutros, de prevenção, tendo como objetivo evitá-la. Havia aglomerados com 3 e 4 mil pessoas, embora a população média dos aldeamentos não ultrapassasse os 2.000 habitantes. No final dos anos 60, só no distrito de Cabo Delgado, o número de aldeamentos andava pela 150, encaminhando-se para as 200. A política de aldeamentos envolvia operações de transferência de uma população muito numerosa. Aquilo começava após a consulta à população, que definia o local onde realmente ia ficar, e havendo um censo de quantas pessoas iam por lá, ficava logo determinado quantas habitações havia que construir. Quais eram, digamos, as construções a fazer pela própria população. Havia que fazer o centro social. O centro social era o local em que a população se podia juntar ao fim do dia de trabalho. Havia a escola ou escolas primárias, onde eram dadas as aulas, normalmente, nos primeiros meses, pelos próprios guardas. A água, a localização do poço e da sua bomba, quase sempre manual, raramente era elétrica, aquelas de roda. A energia elétrica, que era pela implantação de um grupo motogerador, entre 5 e os 20 kVAs, normalmente, consoante o tamanho do aldeamento. E agora, a construção de todas as defesas, que eram constituídas por uma trincheira que envolvia em zigue-zague todo o aldeamento. Era o arame farpado, as torres de combate colocadas a meio e aos cantos dos lados. Cada aldeamento tinha o seu sistema de defesa, comandado por 1 ou 2 guardas fiscais ou agentes da Polícia de Segurança Pública, os únicos armados com metralhadoras. Sob as suas ordens, uma força de milícias, homens recrutados entre a população e treinados militarmente, cujo número variava conforme a dimensão do aglomerado. Para ter uma noção, 2.000 pessoas no aldeamento, tinha 110 milícias, negros da própria população, armados, com um armamento muito rudimentar. Ao início, 7.7 Lingfield, cujas munições tinham que estar ao sol durante o dia num pano de teta para poderem disparar à noite, senão já não disparavam. Posteriormente vieram umas Mausers, foi sempre a arma melhor que tivemos, nunca passámos da Mauser. Com armas mais ou menos sofisticadas, as milícias desempenhavam o papel principal na comunidade do aldeamento. Estavam associadas à sua tranquilidade e até à sua sobrevivência. O auto teatral, seguido com curiosidade pela população, não é um mero divertimento. Ficcionar a missão das milícias na defesa do aldeamento era talvez a melhor ação psicológica. Sozinho, o milícia era mais forte do que 3 guerrilheiros. A moral da representação dá força à ideia de que, acolhidas à bandeira portuguesa, as populações estão em segurança. A realidade mostrava jovens milícias com armas verdadeiras, embora já anacrónicas, dedicados a garantir aos aldeados uma vida sem sobressaltos. Preparados para a defesa em situações especiais e acompanhando em permanência a população, nos campos de cultivo ou no centro do aldeamento. As tarefas de homens e mulheres eram seguidas de perto pelos milícias, que se tornavam verdadeiros inimigos da guerrilha.
Não foi a Pedra Doce. Há alguns aldeamentos que realmente estavam mesmo ao lado da tropa colonial. Na zona sul de Cabo Delgado, havia zonas onde os guerrilheiros até eram caçados e denunciados ao exército português. Por isso é que a luta, por exemplo, em Cabo Delgado levou muito tempo para atingir zonas como Lúrio. Quando passasse um grupo de guerrilheiros, denunciavam que já passaram e houve perseguições, houve contactos, disparos, o quê? Houve centenas de ataques aos aldeamentos, e do quais resultavam necessariamente, mesmo que não houvesse, digamos, a tal exploração do sucesso, invasão do aldeamento, etc., havia gente ferida, casas destruídas, culturas arrebentadas. Nós dizíamos até por brincadeira, quando se falava no ataque, se foi ou não com a orquestra completa, porque eles era o canhão Serra com o 7,5, era o morteiro 82, era o foguetão 122, metralhadoras ligeiras e metralhadoras pesadas. Nada deste armamento existia no aldeamento. Eu recordo-me, pessoalmente, fui atacar Mitunda, muito perto de Zumbo, e retirei as populações. Assaltamos e retiramos as populações para fora. E eu várias vezes cheguei a aldeamentos que estavam a ser atacados, era avisado pela rádio, e a maneira de abortar os ataques era atacar o inimigo com granadas de mão pela janela do avião. Não tínhamos aviões de combate. Mas essa operação já saltava-se, tirava-se as populações para não virem viver conosco no mar. E muitas vezes as operações para o adiamento já era de assalto. Dizimar os OPVs ali existentes, OPVs, sim senhor, e mais outras forças, liquidar e assaltar. Faziam esse fogo todo, descarregavam, partiam, provocavam os incêndios nas palhotas, naquilo tudo. Quando, é claro que as milícias respondiam e depois iam embora. Atacava aldeamentos, atacava sim. Quando havia aldeamentos que eram totalmente, pelo menos na maneira de pensar da Frelimo, totalmente pró-português. Então a Frelimo atacava. E nesses ataques roubava a população para o seu lado. Não é? Fazia isso. Mas também o exército português fazia a mesma coisa. Os aldeamentos foram parte integrante nas guerras das três colónias. Nas várias regiões da Guiné, onde eram chamados de reordenamentos. Em Angola, no norte e no leste do território. E em Moçambique, tanto em Cabo Delgado como no Niassa e mais tarde em Tete. Em qualquer dos casos, os aldeamentos estratégicos dificultaram bastante a ação dos movimentos armados. Em certa medida, posso dizer honestamente que dificultaram. Dificultaram por quê? Imagine um aldeamento. Eles punham o aldeamento, tinha lá um determinado grupo de força portuguesa. A barreira para impedir o nosso assalto era as palhotas das populações. Portanto, para atacar alguns aldeamentos era muito difícil, porque primeiro era necessário atacar as populações. Então, se a gente não precisava disso, era muito difícil a gente chegar na Muno, muito difícil chegar o Rio Lúrio, muito difícil para chegar Balama. A força não podia ligação Cabo Delgado e Niassa. Era muito difícil para chegar Mitangula, Quamba. Partia dessas vias, assim. Então é melhor destruir esses aqui. Quando destrói isso aqui, é mais fácil atacar o alvo principal. Não era o objetivo a gente atacar a aldeia como totalmente a aldeia que vive a população. Atacava a aldeia por causa daquelas forças que ficavam lá.